Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é autor da Madras Editora, mestre místico, estudioso, palestrante, e ele vai estar hoje conversando conosco sobre Areopagita Illuminati, o poder supremo. Não tenho a mínima ideia do que seja. Eu já falei para ele, eu brinco sempre, ele adora essa sopa de letrinha aí. E vamos lá, né? Vamos aprender com o Alexandre a energia dos Illuminati. Super pomposo. Tudo bom, Ricardo? Um abraço. Oi, Ale, eu já te coloquei aqui no ar. Eu não sei por que você não entra. Vou lá de novo. Yes, tudo bom? Bem-vindo. Olá, Carmen, tudo Tudo bem? Como é que bem? tá a altura aqui? Para cima, para baixo, tá Tá bom? joia? Você trocou o símbolo hoje. É o símbolo deles, ó aqui. Adorei. Aqui. É o triângulo, né, com o olho aqui, nada mais Sim. apropriado, né? É o símbolo deles. É o que eu te falei, Yes, vamos lá. aqui é uma biblioteca onde cada nicho, né, tem o símbolo de uma ordem. São 8 nichos no total, então fica um octógono, né? Que E a legal. gente colocou ordens emblemáticas aí e não podia faltar a ordem Illuminati, Adorei, adorei. Muito chique né? você. Muito Escuta, bom. que tema é esse, assim, desse jeito? Olha, essas palavras que a gente bola, né? Antes de mais nada, aquele boa tarde para os amigos, para as amigas da Pax Universal. Carmen Balesteiro também já devidamente saudada. A boa tarde, graças a Deus, aquele silêncio, aquela Que bom, né? tranquilidade Acabou, fora. acabou a reforma no andar de baixo. Por hoje. Acabou por hoje, né? Por hoje, com certeza. E o tema de hoje é uma palavrinha interessante, né? Areopagita. Pois é. Areopagita, né? Eu posso te O, interromper só um minuto? pode, Antes de você pode, começar, eu esqueci já de divulgar que no domingo, Família Pax, dia 5 de junho, 18 horas no Zoom, o Alexandre Garzelli vai estar fazendo uma imperdível vivência Hollywood secreta, Mistérios Desvelados, episódio 2, Indiana Jones e a Última Cruzada. A verdadeira história por trás do aclamado filme de Indiana Jones, que aborda os mistérios do Santo Grau. Com o auxílio da árvore da vida da Cabala Hermética, vamos entender o filme Indiana Jones e a Última Cruzada. As 4 provas ao candidato à demanda do Santo Graal. O que em verdade é o Santo Graal? O Graal envolto em brumas de Avalon, a família de Sangreal, Cátaros, os primeiros guardiões da taça sagrada, a conexão templária, o terceiro reiki e insana demanda, o quádruplo segredo. Vocês vão participar no domingo, dia 5, 18 horas, lá no Zoom da Pax, tem uma inscrição de R$ 100, e ele vai estar explicando exatamente a verdadeira história do filme Indiana Jones e a Última Cruzada. E aí, você está animado a eu domingo? tô, nossa, eu tô muito animado. Eu queria mandar um beijão para a Rita, Giovana, para as meninas super poderosas da Pax Universal que fazem É. esses anúncios lindos, né? E olha o que teremos domingo, dia 5 de junho. Hollywood secreta, isso já pegou. E agora a gente entra com o episódio 2. No episódio 1, nós fomos atrás da Arca Perdida, a Arca da Aliança. Foi. E no episódio 2 vamos comentar Indiana Jones e a Última Cruzada. Até uma sugestão, Camila, é bom de estar falando disso, eu queria dar. Quem puder esta semana, assiste o filme. Indiana Jones e a Última Cruzada é com Harrison Ford. O Sean Connery, saudoso Sean Connery, faz o pai, né, do Indiana Jones nesse filme. É incrível. Eu não sei como é que os dois não ganharam um Oscar, porque é muito divertido a gente ver o Harrison Ford atuando do lado do Sean Connery, que não Sim. dispensa comentários, né? Então, É. nesse filme, o Indiana ele novamente terá como inimigo os nazistas, né? E eles estão à procura do Santo Graal. Eu não vou dar spoiler nenhum aqui, só vou Claro. fazer um convite neste domingo, não percam, porque quem gosta do mistério do Santo Graal
e das aventuras desse personagem Indiana Jones, que na verdade é baseado no Coronel Fawcett, como nós já explicamos, que foi um coronel Uhum. britânico, arqueólogo, que realmente existiu. Quem gosta dessa temática, venha com a gente participar dessa última cruzada, que no nosso caso aqui não vai ser a última não, vai ser a primeira de muitas cruzadas que virão aí pela frente, vai ser muito interessante, muito legal, né? Com certeza. Sim. Muito bom. Eu adoro essa tua abordagem. Sempre você nos coloca o momento atual e o momento da história da humanidade, né? E esse tempo que a gente está vivendo incrível de tomada de consciência, de reformulação, realmente, né? Quero mandar um beijo para a dona Vera da Bahia, que está com a gente aí assistindo hoje, para todos os amigos. O Henrique, que mora lá em Curitiba, tem gente de Campinas, que eu perdi o nome, passou muito rápido. E vamos que vamos. Bom, Vamos. Alexandre, vamos explicar sobre esse seu tema de hoje? Hã? Vamos. O poder supremo. É, Areopagita Illuminati, o poder supremo, né? Bom, vamos começar já desvelando o significado da palavra Areopagita. Na Hum, verdade, o que é um Areopagita? Areopagita é o membro do Areópago. Nossa, essa explicação foi incrível, né? ótimo, agora Areopagita traduz. foi Traduz em ótima, letra foi de forma. Eu estou maravilhoso. aqui escrevendo, mas não vai dar. Eu botei membro, agora você tem que explicar o que Areopagita, significa. ele é o membro do Areópago. O que Hum, era o Areópago? Em Atenas, na antiga Atenas, quando os atenienses estavam em tempos de paz, havia um uhum, conselho que governava aquela cidade e esse conselho era chamado de Areópago. Então, Areópago era um conselho em tempos de paz. Os membros do conselho, eles eram filósofos, eles eram professores. E em hum, tempos de guerra, esse conselho, eles se transformavam, além de filósofos, de professores, também em estrategistas militares. Então é muito interessante que o Areopagita, ele podia ser tanto um filósofo, quanto ele hum. poderia ser um guerreiro. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Em tempos de paz, nós somos filósofos. Em tempos de guerra, nós somos estrategistas militares. Isso foi muito presente em Atenas. Agora, esse conceito, em tempos de paz, eu sou um filósofo, em tempos de guerra, eu sou um estrategista militar, na Idade Média, esse conceito vai estar muito presente na figura do cavaleiro templário. Porque quando definiam o cavaleiro templário, falavam que o templário ele era um monge guerreiro. Então, quer dizer, o monge incorpora todo esse aspecto filosófico, mas Sim, também ele tinha um aspecto militar, guerreiro, de treino. Afinal de contas, a gente está falando da época das cruzadas, né? sim, Então, claro. é muito interessante que esse conceito do monge guerreiro por detrás do templário, ele vem de algo muito antigo que já tinha acontecido em Atenas. O Areopagita, o membro do Areópago, ele podia ser filósofo mesclado com estrategista militar quando precisava. Então, Exato. quando o Adam Weishaupt, que é o criador da Ordem Illuminati, que foi criada dia 1º de maio, sempre é bom lembrar, de 1776, quando ele institui a ordem, em primeiro lugar, sabe quantos membros aderiram, Carmen, no início, assim que ele criou a ordem? Hum, Quantos membros aderiram? 4 membros. Apenas 4 membros, né? Estudantes lá da Cátedra de Direito Canônico, que o Weishaupt era responsável nesta Universidade de Ingolstadt, na Baviera. Então ele funda a ordem dele, a Ordem Illuminati, 4 alunos entram. E com o tempo, esses 4 passam a ser 12. Esses 12 primeiros membros, o Weishaupt falava: vocês são meu areópago, vocês são areopagitas. E somente esses 12 membros
sabiam quais eram os reais objetivos da Ordem Illuminati. Porque abaixo desses 12 membros havia toda uma hierarquia bem complexa, mas os membros que estavam mais baixos, até esse símbolo é interessante, os membros que estavam na base da pirâmide não sabiam os reais objetivos da Ordem Illuminati. Isso era conhecido pelos Areopagitas, que eram os 12 do Areópago do Adam Weishaupt, né? Ele se baseou na Grécia Antiga e ele quis que a ordem tivesse também essa estruturação, por assim dizer. Agora, tem uma coisa aí muito interessante. Quando a gente fala que o início dos Illuminati, né, foi sofrível, né? Então, Weishaupt funda a ordem, só 4 pessoas se interessam. Depois, a muitas custas, né, ele conseguiu expandir de 4 para 12. Nós temos que analisar isso sob diferentes pontos de vista. Porque o Weishaupt falava, eu não quero uma ordem numerosa. De início, ele não queria. Ele tinha uma frase na qual ele dizia, eu quero poucos, porém bem situados. E é muito interessante isso, porque o bem situados, vamos ver qual que era o nível de estar bem situado para você poder fazer parte na origem do Illuminati, da Ordem Illuminati. Um membro muito famoso foi o Meyer, vê se esse nome te lembra alguma coisa, Carmen. Meyer Anschel Rothschild, né? Meyer Anschel Rothschild. A família Rothschild, até hoje, eles são muito poderosos no aspecto financeiro. Bancos, né? É uma família extremamente poderosa. E um dos primeiros membros desta família, que é conhecida no mundo inteiro, integrou o Illuminati. Então era o que o Adam falava. Eu não quero muitos, eu quero poucos, porém bem situados. Bem situados eram pessoas que teriam capacidade de influenciar o continente europeu naquela época. Então, se você não tivesse uma capacidade de influência, uma capacidade de manobra, não era muito interessante para o movimento. E a gente leu qual era o objetivo do Adam Weishaupt, que ele queria, na verdade, a evolução da humanidade, do gênero humano. É um objetivo nobre. Você vai ver hoje, Carmen, o que isso vai virar daqui a pouco. Hoje a gente vai ter uma mistura aqui de aventura, com espionagem, conspiração, a coisa vai ficar interessante hoje, daqui a pouquinho, né? Você está Então, inspirado. eu fico estudando aqui, eu fico pensando, meu Deus, hoje nós vamos ter que falar cada coisa aqui que vai ser interessante. Então, estes eram os Areopagitas, de Adam Weishaupt, 12 membros, e durante muito tempo a ordem ficou apenas com 12 membros, que a gente sabe que é um número sagrado, com o Adam Weishaupt, 13 no total. Né? Não precisamos nem comentar aqui quantos grupos tiveram 13 pessoas, né? Grupos, aliás, bem importantes. Né? Agora, depois de um tempo, o Weishaupt, a gente falou no nosso bate-papo anterior, ele sempre achou a maçonaria uma filosofia de vida interessante. Desde a época que era menino, que ele estudava nas bibliotecas do avô, né, esses assuntos, até que ele acaba sendo iniciado numa loja maçônica. É interessante que o nome da loja que ele é iniciado é Teodoro do Bom Conselho. Foi a loja que o Weishaupt foi iniciado. Teodoro do Bom Do Conselho. Bom Conselho, adorei. Agora, é interessante esse nome. Por quem ele foi iniciado? Vamos lá. Eu vou me esforçar aqui, vou até ter que desviar os olhos um pouco, porque não é fácil. Claro. Ele foi iniciado por um barão. Olha o nome do barão. Adolf Franz Friedrich Ludwig von Knigel. Como nobre gosta de ter nome, né? Adolf Franz Friedrich Ludwig von Knigel.
é o iniciador, foi o padrinho do Weishaupt na maçonaria. Mas aí aconteceu algo bem interessante para a Ordem Illuminati. Depois que esse barão entrou na Ordem Illuminati, qual foi o resultado? Um monte de nobres em vários países, porque esse von Knigel, ele era muito influente. Não, o barão von Knigel aderiu aos Illuminati, nós também queremos. E aí Ah, muitos nobres entraram na Ordem Illuminati. Muitos nobres e praticamente de uma vez só. E como um rastilho de pólvora, a Ordem ela tinha lojas, ela se espalhou pela Alemanha, Itália, Áustria, Suíça, Hungria e França. Mas assim, do dia para a noite depois da entrada deste barão, que ele tinha muita influência, e quando ele chegava e ele comentava nos círculos da nobreza europeia os objetivos originais do Illuminati, ele era muito bom, vamos colocar assim, na propagação e divulgação desses objetivos originais. Então, isso foi sim. avassalador, a ordem ficou muito poderosa. Se a gente for ver o número de países, Alemanha, Itália, Áustria, Suíça, Hungria, França, você está falando aí de 6, 7 países que naquela época eram extremamente influentes no continente europeu, né? E isto foi algo bom para o crescimento da ordem. Mas agora começa a parte misteriosa. Uhum. Ao mesmo tempo que esta nobreza europeia todo adentrar a ordem foi algo bom, isto foi o começo do fim da ordem Illuminati original. E por que foi o começo do fim? Vamos comentar algo aqui, e a Carmen vai saber muito bem do que eu estou falando. O tema de hoje é Areopagita Illuminati, Poder Supremo. Vamos falar um pouco disso. Falar de poder supremo. Na verdade, o poder, ele nunca foi um problema. Quem quiser entender o que realmente é o poder, que estude o nosso querido e bem amado mestre ascensionado Hermória, para Sim. entender Ah, eu realmente, estou de né? azul, ó. Ó, tô Eu te coloquei azul vendo. agora para o mestre Eumória, para te ouvir, ó. Estou na sintonia. Sintonia plena. A nossa telepatia, eu falo para você, Carmen, essa telepatia funciona. Desde a época arturiana, a gente estava lá e esse selo telepático não se rompeu até hoje, continua igual, né? A primeira coisa que eu Muito reparei, eu bom. falei, gente, a Carmen hoje está de azul e ela nem sabe que eu vou falar do Hermória. Quer dizer, nem sabe entre aspas, né? Porque a gente se comunica de alguma maneira, sempre dá certo, né? Então, Claro. quando você estuda Hermória, analisa as vidas que ele teve, o que ele fala sobre o poder, você compreende que o poder não é o problema, nunca foi o problema. O problema é poder sem algo que deve vir antes. E o que deve vir antes do poder? A sabedoria. Poder sem sabedoria acaba se tornando tirania. Um líder Sim. que ele não tenha sabedoria, ele pode se tornar um déspota. Aliás, a história está cheia de muitos que se tornaram, né? Hum. Então, existe um triângulo. Não é à toa essa pirâmide aqui atrás. O triângulo deve sempre ser composto por 3 forças. Sabedoria, em primeiro lugar, poder e amor. Em algumas tradições você coloca sabedoria, misericórdia e rigor. Agora, se faltar alguma ponta do triângulo, nós teremos um desequilíbrio. Se nós Sim. ficarmos apenas na sabedoria, mas não realizarmos pela vontade, do que vai adiantar tantas ideias inspiradas? Se nós ficarmos apenas no amor,
mas não tivermos nem sabedoria e nem vontade, poderemos ter aqueles espíritos muito complacentes, que aceitam tudo, são coniventes com erro. Então, sempre que falta uma das pontas do triângulo, e nós podemos levar isso para a nossa vida, tudo que você for fazer, em primeiro lugar, dedique ao Deus do seu coração e da sua compreensão. Qualquer Sim. atividade que você for realizar, coloca o nome desse Deus do teu coração, da tua compreensão, na frente. Em qualquer atividade, procura agir com sabedoria, poder e amor. Se você agir com sabedoria, poder e amor, você nunca vai errar. Agora, se alguma dessas Sim. coisas faltarem, você pode começar a ter problemas. E os Illuminati, voltando a eles, né, essa entrada em massa de nobres, barões, condes, duques, viscondes, aquela nobreza toda, marqueses, são pessoas acostumadas ao poder, que nascem em meio ao poder. Só que a nobreza na Europa naquela época, Carmen, tem um probleminha. Parte dela era muito materialista. Alguns deles eram até céticos, ateus, né? E haviam muitos interesses, né? Particulares, né? Fugia um pouco daquele interesse original do Weishaupt, que era a evolução do gênero humano no sentido universal, da humanidade. Não, alguns começam a pensar, não, eu quero evoluir aqui o meu território, quero evoluir aqui o meu país, né? Primeiro, nossos interesses. Isso vai gerar um problema. Começarão a haver brigas internas entre os Illuminati, Uhum. disputa de poder, que a gente sabe que no fundo disso, o que se oculta? É a velha história de sempre, né, Carmen? Egos e vaidades, vaidades e Sim. egos. E isso estremece a estrutura. E começa a haver uma ruptura. O próprio Weishaupt e os Areopagitas, às vezes o comando que eles dão se perde em algum ponto no meio da pirâmide, do meio para baixo. Então, isso começa a gerar certas visões deturpadas, certos objetivos meio tenebrosos, pessoas se servindo de algo que nasceu de maneira tão nobre para interesses pessoais, e isso vai, né, jogar os Illuminati num cenário muito complicado na Europa daquela época. Tão complicado que em 1784, olha que interessante, né, eles foram criados em 1776. Estamos falando agora em 1784. Quer dizer, não demorou muito tempo para eles começarem a ter problemas sérios depois da entrada aí dessa quantidade de nobres e coisa e tal. O Duque da Áustria, o nome desse duque é mais fácil, é o Karl Theodor Dalberg. Esse tem só 3 nomes, Karl Theodor Dalberg. Esse duque, depois chegam a ele os objetivos tenebrosos de alguns Illuminati. O que alguns Illuminati pensavam? Esse duque austríaco, ele falou, estão proibidas na Áustria qualquer tipo de reunião de qualquer tipo de sociedade secreta. Porque eu soube de algumas coisas que esses Illuminati estão pretendendo, eu não vou permitir isso aqui na Áustria. E a coisa fica complicada. Porque Sim. quando ele proíbe os Illuminati, acabou acontecendo o quê? Naquela época, haviam sociedades bem mais antigas que os Illuminati. Haviam sociedades rosacrucianas, a própria maçonaria, haviam outros grupos naquela época. O Duque não quis saber. É sociedade secreta? Estão proibidos de se reunir. Então é aquela velha história. Pelo erro de alguns, se mancha uma ordem inteira, e isso também vai para É. outras ordens que não tem nada a ver com a história, não estavam fazendo É. nada, né? Então,
É muito interessante porque a coisa ficou complicada. Esse duque ele foi apertando cada vez mais o cerco até ele é tido, né, como inimigo número um na época da Ordem Illuminati, esse duque austríaco. Em 1785, a coisa chegou num ponto que os membros da menor hierarquia Illuminati, os membros mais da base da pirâmide, começam a ser perseguidos, interrogados, presos e alguns passam até a ser torturados para que dissessem, né, o que eles estavam pretendendo com aquele movimento. Acabaram sendo vistos meio como um movimento subversivo, né? E como tinha se espalhado pela Europa, isso era algo um pouco perigoso. Mas aí é o seguinte, a estrutura que os Illuminati tinha, o que aconteceu? Quem estava na base da pirâmide, na verdade, é que pagou o pato. Quem estava na base da pirâmide é que foi perseguido, foi preso, né? Teve problemas muito sérios, né? Agora, os membros altos da hierarquia, quando eles começam a sentir essa perseguição, eles desaparecem e entram, alguns já eram, em outras sociedades secretas da época. Uhum. Isso é um detalhe muito curioso, Carmen, porque nós estamos hoje em 2022. Existem algumas sociedades secretas do nosso tempo atual que quando você vai avançando nos graus, e algumas têm graus muito complexos, né, um número bem grande de graus, bem vasto de graus, às vezes quando você entra num grau, você ouve esse termo Illuminati. Então, a Uhum. partir do momento em que você agora atingiu este grau, você, até é falado, é um Illuminati, né? E a gente se pergunta de onde é que vem esse termo em ordens, né? Que naqueles tempos antigos não tinha ligação com eles. Aí a gente É. entende que alguns desses Illuminati entraram em outras sociedades. Alguns, eles fogem da Europa, a coisa ficou tão opressiva na Europa, eles têm que fugir da Europa, e eles foram para onde, Carmen? Tenta chutar. Não sei. América. 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 Ok. América, né? E quando eles chegam na América, eram muito poderosos, tinham propriedades, condição de ter aquelas casas bem grandes, né, de época, né? Estamos falando dessa época de 1780 e coisa e Sim. tal. Nos Estados Unidos, eles foram acolhidos pela maçonaria americana. Eu faço questão de colocar esse termo, a maçonaria americana, porque quando você fala da maçonaria, a maçonaria é uma ordem que existe no mundo inteiro, mas a Sim. forma que se pratica a maçonaria nos Estados Unidos, e se pratica desde o início, porque até os pais daquela nação, todos eram maçons, vários presidentes americanos foram maçons, mas Sim. uma coisa é você falar da maçonaria nos Estados Unidos, outra coisa é você falar da maçonaria na Inglaterra, porque a maçonaria na Inglaterra, ela surge em 1717 e até hoje, 2022, para você ser um maçom regular, regular, eu vou resumir aqui para facilitar para todo mundo entender. Existem landmarks, existem regras, né, que precisam ser cumpridas para que você esteja dentro de uma regularidade. Para você ser considerado regular, você tem que ter alguma ligação com a grande loja da Inglaterra. Não importa o país Uhum. que você esteja, porque ela é a chamada grande loja mãe. Então, Tá. existe esse respeito, né? Então, a maçonaria britânica, inglesa, tem seus costumes seculares, coisas que não mudaram ao longo aí dos séculos. A maçonaria americana é incrível, é fantástica. Eu digo que construiu aquela nação. Raros presidentes americanos não foram maçons, a maioria foi da maçonaria, Hum. mas ela tinha algumas diferenças. E aí, quando esses Illuminati vão para os Estados Unidos e essa maçonaria americana os acolhe, o resto da maçonaria europeia, incluindo a inglesa, né, a maçonaria na França, em outros países, Itália, né, Portugal, coisa e tal,
Não, mas peraí, como vocês estão acolhendo essas pessoas? Eles fizeram algumas coisas aqui na Europa que vocês não têm ideia, e vocês acolhem. E aí os maçons americanos falaram, pera um pouco, entendam, esses que estão aqui não correspondem àqueles que foram presos no continente europeu. Vocês têm que entender que a ordem deles se fragmentou. Esses aqui têm os primeiros objetivos, né, que era a evolução do gênero humano, mas aí você entende, né, Carmen? A confusão já estava declarada. Como é que você vai explicar certas coisas, ainda mais no Claro. sentido de sociedades secretas que ninguém pode falar nada? Porque naquela época, É, ninguém falava nada. é. Sociedade secreta era secreta mesmo. Fica a gente, no momento em que os Illuminati eles têm quase que uma desestruturação, começam a surgir cismas no grupo, como que eu vou explicar? Né? Quem se corrompeu, quem não se corrompeu? Então a coisa ficou muito complicada e é muito interessante que nessa época, tanto a maçonaria britânica, ela se coloca meio contra os Illuminati, e um outro movimento que era oculto, tão fechado na Europa quanto os Illuminati, quanto a maçonaria, os martinistas, a ordem martinista, eles vão sair até um pouco, né, das sombras, que o martinista ele é muito hermético, e eles vão começar a falar contra os Illuminati também. Então eles falam assim, porque no martinismo, Carmen, a gente pretende o quê? A reintegração ao Deus do nosso coração, da nossa compreensão, do qual nós somos emanados. Mas para a gente Sim. se reintegrar a esse Deus, você precisa se reparar, se regenerar, se iluminar, e isso na via martinista é uma coisa extremamente séria. Os Illuminati que falavam lá em iluminação, aí esses martinistas viram e falam, vocês falam iluminação, mas algumas coisas que alguns de vocês fizeram não condizem com iluminação. E aí a briga, eu falo E assim, deve aí ter você sido um travou, tempo Rod. engraçado para a gente viver, né? Agora eu voltei, Voltou, voltou. voltei. Legal. Sabe que às vezes eu também trava um pouco o teu som? Agora, por exemplo, teu som Hum, travou, mas depois teu som voltou, né? É hum. coisa É o do horário. horário, né? Esse horário chega às 5h30, todo mundo liga a internet e fica. Todo dia é a mesma coisa. 2 anos já. Maravilha. Levar para o bom sentido. Todo mundo liga a internet para nos assistir aqui na Pax. Yes. Levar para o bom lado, bom sentido, né? É Então, isso aí. nós vamos ter essa problemática, né, muito séria. E tem um momento, agora vai ser interessante, que já é partindo para a parte final, acontece uma coisa, Carmen, com os Illuminati, que parece filme de ficção, Uhum. aquelas coisas inacreditáveis, incríveis, você vai gostar dessa história. Tem um momento, deixa eu pegar aqui na história, porque eu fiz questão até de descobrir dia, mês e ano, e você sabe como o capricorniano é com essas coisas, dia, mês e ano, né? Uhum. 10 de julho, 10 de julho de 1785. 10 de julho de 1785. Havia um membro Illuminati, um abade, quer dizer, era um membro do clero, né? Chamado Abade Lance. E ele era um mensageiro. Se viajava muito de cavalo naquela época, ele ficava entre as lojas Illuminati levando mensagens. E uma noite chuvosa, uma noite tenebrosa, não é ficção, isso é sério, aquela chuva torrencial, mas tinham que ser levadas mensagens de uma loja para outra. Então o Bad Lance pega o cavalo, monta em cima e começa a correr. Está lá com a bolsa, com as mensagens, né? No meio do caminho, esse Abad Lance, ele é abatido por um raio. Cai um raio nele, ele e o cavalo morrem, né? E aí os locais chegam, ele está caído, a bolsa dele voou, reúnem, né? Tentam, pegam um corpo, levam com cuidado para dentro de uma casa, alguém traz a bolsa, mas enfim,
né? Ele morreu, não tem o que fazer. Aquela bolsa, quando os locais abrem e leem o que está lá, imediatamente deixam esses documentos para as autoridades oficiais do local. Quando as autoridades colocam os olhos naquilo, partem, olha para quem vão entregar esses documentos. Para o imperador Francisco da Áustria, um dos homens mais poderosos daquele tempo. Nós estamos falando de um imperador. Quando esses documentos chegam nas mãos do Francisco da Áustria e ele lê o que está escrito, definitivamente, aquilo é o fim da ordem Illuminati original. Porque o imperador, a gente sabe como ele se comunica com reis e com rainhas, como ele se comunica com o próprio clero, com o próprio Vaticano. Muitos imperadores e reis deviam as coroas a Roma, e aí a coisa realmente acaba. A ordem Illuminati original, as lojas são fechadas, membros foram desterrados. Agora tem uma coisa misteriosa. O Weishaupt, que é o criador dos Illuminati, ele foi desterrado, ele perdeu lá a cátedra que ele tinha na Universidade de Ingolstadt, ele perde, mas aí tem um duque, o duque de Saxon, chega e fala, tudo bem, o desterrem, tirem ele da universidade, só que aqui, no meu ducado, vocês não vão entrar atrás do Weishaupt, porque eu vou protegê-lo. E se vocês tentarem entrar no meu ducado, nós vamos ter um conflito armado. Olha o nível que a coisa chegou. Quer dizer, eu acho que ele gostava um pouco do Weishaupt. Ele devia gostar, porque ele puxa o Weishaupt para o ducado, e não bastando isso, ele nomeia oficialmente o Adam Weishaupt tutor e professor do filho dele. Então, o filho do Duque de Saxon vai ser instruído, né, pelo próprio Adam Weishaupt. E a gente pensa, né, este Adam Weishaupt sempre no meio das estruturas do poder. Nunca colocaram as mãos nele, ele não foi perseguido, nada aconteceu com ele. Nada. Até o fim da este disse que aqui vocês não entram, não venham tentar colocar a mão nele, porque vocês não vão ser bem-sucedidos, né? E se o filho do Duque foi instruído pelo Adam Weishaupt, né, infância, adolescência, a gente imagina com que ideias esse menino deve ter crescido, né? Porque é só juntar 2 mais 2. E tem uma coisa, Carmen, curiosa, aqueles Illuminati que foram para a América, foram para os Estados Unidos, alguns a gente diz que eles foram acolhidos pela maçonaria americana, mas tem um grupo deles lá que eles vão fundar uma ordem que até hoje só existe nos Estados Unidos. Porque não pode, inclusive, existir em nenhum outro país, só existe lá, e ela não sai de lá, nem tem interesse em sair, não se expande, né? E os membros é assim, literalmente a nata, aquilo que falo, né? Crème de la crème, para você participar. Eu vou, antes de falar o nome, dar umas dicas, né, de locais que com certeza a Carmen já ouviu falar. Você já ouviu falar de uma universidade bem conhecida, né, bem assim, proeminente entre as grandes, né, a chamada Yale, nos Estados Unidos? Sim. Uhum. Muito bem. Lá é a sede desta ordem. A sede fica nesta Universidade de Yale. Que ordem estamos falando? Já teve até filme sobre isso. Teve até filme. A ordem, a misteriosa ordem, né, dos Skull and Bones. É esse o nome. Skull and Bones. O símbolo deles é um crânio, né, com tíbias cruzadas embaixo. É o símbolo oficial dos Skull and Bones.
O que é a Ordem Skull and Bones? A Ordem Skull and Bones é a versão Illuminati americana. E somente existe nos Estados Unidos. Quem faz parte desta ordem? Imagina a nata, vamos dizer assim, da política americana, a nata que controla o sistema financeiro americano, são exemplos de pessoas que fazem parte da Skull and Bones e, tipo assim, sabem quem são esses membros, porque como fica numa universidade, quando é que você entra no Skull and Bones? São os filhos desta, digamos assim, nobreza americana, que quando estão em ambiente estudantil, em Yale ou outras grandes universidades, se você é de uma família, tem famílias que são os alicerces da nação americana, automaticamente você praticamente tem teu ingresso já garantido dentro do Skull and Bones. Eu vou citar aqui 2 membros que todo mundo conhece, né? E isso é oficial, não escondem não. 2 membros do Skull and Bones, os Bush, né? Tanto o Bush pai quanto o Bush filho, os 2 membros da Skull and Bones. É um sistema Illuminati americano. Eu gosto de estudar sociedades secretas de longa data, a Carmen me conhece. Uma coisa que eu não acho legal no Skull and Bones é que na sala, num salão, um saguão de reuniões que eles têm lá dentro, é muito bonito, até o piso, né? São vários quadrados entrelaçados, mas no centro, né, tem uma parede a palavra war. E sabemos que war quer dizer guerra, né? Os Skull and Bones, eles falam o seguinte: um Skull and Bones sempre acima de qualquer outro. Então eles falam de tudo para se protegerem entre eles e eles levam isso para o país. Quer dizer, isso aqui à frente de todo mundo, se a gente tiver que privilegiar alguma coisa, primeiro nós vamos assim privilegiar a nós e coisa e tal. É a única coisa que eu também não tenho que concordar ou discordar. Eu sou parte disso, nem posso fazer, não sou americano, não nasci lá nessa vida, mas esse movimento que tem a palavra war no meio, sempre que tem war, me preocupa um pouco essas palavras, porque a gente sabe que, né, a coisa não acaba bem. Estamos vendo o que está acontecendo lá no leste europeu, é muito interessante. Mas eles são, hoje em dia, né, Skull and Bones, quando você fala, todo mundo sabe. A influência deles é totalmente Illuminati, totalmente, e gente de muito... Tem um filme antigo chamado, o nome do filme é Sociedade Secreta, que mostra, né? Inclusive um menino muito interessante que ele tem bolsa de estudos, né, para estudar lá em Yale, mas ele é amigo do filho, né, de um senador, coisa e tal. Tem outro senador também que gosta dele, porque vê que ele é um rapaz trabalhador, e por essa amizade que ele tem, né, ele acaba, olha, a gente não admitiria alguém como ele, porque ele não tem expressão, mas vamos admiti-lo. E admitem, né, esse menino no grupo, e aí o filme, a virada que ocorre na vida dele é impressionante. Até tem algumas partes da Skull and Bones que lembram castelos, alguns rituais de iniciação que são à beira de castelos que dão para grandes lagos lá nos Estados Unidos, né? E quando fizeram esse filme eu falei, puxa vida, olha, o diretor aí, o produtor executivo tem que ter coragem para fazer um filme desses daí, que são coisas tão assim, por mais que eles não se escondam, a gente sabe quem é membro do Skull and Bones. Agora, o que eles fazem lá dentro, ninguém sabe, né? E para finalizar, Carmen, você quer saber 2 coisas. Qual foi o problema da Ordem Illuminati original? O problema, e esse problema persiste até hoje, é que a Illuminati, naquele tempo, ela se partiu exatamente, né?
houve uma repartição ao meio. Metade da ordem estava com os objetivos do Weishaupt. Vamos ajudar a evoluir o gênero humano e a humanidade. Uma outra metade, essa onde pesou mais esse lado dos nobres europeus, digamos assim, que eles eram meio que um pouco o lado negro da força, né? E aí eles começaram a ter alguns objetivos perigosos naquela época. Repito, estamos falando de uma Europa de 1700. E por que lá o Francisco, o imperador, definitivamente acabou com eles? Eu vou colocar aqui, cara, só 6 objetivos desse lado negro dos Illuminati, para você saber, poxa, mas o que eles fizeram de tão grave para parar a reunião, não pode se reunir mais, para serem presos, né? Bom, primeira coisa que esse lado negro, né, o dark side, né, da força Illuminati, vamos colocar assim, estava pretendendo, era a aniquilação da monarquia e de todo o governo organizado segundo o antigo regime. Imagina você falar em aniquilação da monarquia em 1700 na Europa, né? Onde haviam muitas... Isso não ia ter um futuro muito positivo se descobrisse esse tipo de coisa. E eles conspiravam. Inclusive, naquela época, teve nobres que desapareceram, teve nobres que foram sequestrados. E aí, quando esses documentos lá do Abade, que caiu um raio na cabeça dele, né, vieram nas mãos do Francisco, aí falaram, são eles que estão por detrás do sumiço de alguns nobres que ninguém sabia o que tinha acontecido, e aí descobriram. Sim. O segundo objetivo deles era a abolição da propriedade privada para indivíduos e sociedades. Imagina, em 1700, como que isso soaria numa Europa naquele tempo, né? O terceiro objetivo, muito estranho, curioso, supressão dos direitos de herança em todos os casos. Por quê? Porque eles queriam poder. Então eles queriam que a herança viesse para eles, né? Para eles, para ter recurso. Quarto, destruição do conceito das nações no sentido patriótico, porque eles queriam, na verdade, um governo mundial. Então nós queremos um governo mundial. Na Europa, em 1700, hoje, isso no mundo é impossível. Porque nós somos uma diversidade tão grande, uma pluralidade tão grande, como é que você vai pegar e instituir um governo mundial? Tá bom, quem vai liderar isso? As pessoas são diferentes, as pessoas são complexas, as pessoas são, né? Não tem condição. E tinha o quinto objetivo, o desprestígio, né? E eliminação do conceito na época, né, de família clássica. E o sexto, aí complicou muito. O sexto objetivo. Os outros já eram complicados, só que o sexto ajudou a fechar com chave de ouro o destino deles, né? Proibição de qualquer tipo de religião tradicional. Imagina em 1700 quando isso chegou no Vaticano. É lógico, eles perseguiam, né, autoridades eclesiásticas, a gente sabe que algumas desapareceram também, mas é algo assim que a gente fala, né? Trouxemos esses objetivos que realmente representam uma metade dos Illuminati perderam, se deturparam e entendemos por que foram perseguidos, por que foram presos, por que foram condenados, porque os objetivos deles eram condenáveis e se afastavam daquela pureza original do Weishaupt, se afastavam totalmente, né? E eu estou colocando isso para cá e para os amigos para dizer o seguinte, gente, para a gente já ir acabando. Hoje em dia, no mundo, em 2022, cuidado nos caminhos da busca espiritual. E por que eu estou falando isso? Porque existem alguns movimentos hoje em dia que não tem nada a ver com Illuminati, nada a ver. Mas às vezes usam o nome. E alguns desses movimentos até são pirâmides financeiras mesmo. Usam o nome, usam a fama de um movimento que
originalmente não tem mais a Ordem Illuminati hoje. Claro que existem grupos Illuminati, mas também existem certos movimentos que querem se aproveitar para ludibriar, Sim, para enganar, e toma cuidado com o que você vai vincular o teu nome. Toma cuidado, porque a gente sabe que o gênero humano às vezes é uma coisa um pouco complicada e infelizmente temos, né, entre nós, né, dentro da sim, humanidade, pessoas que querem às vezes simplesmente enganar, querem mistificar, querem simplesmente o caos e não a evolução. E isso realmente não nos interessa de maneira alguma, claro. como a gente tem certeza que não interessa também para os amigos e amigas da Pax, né? Mas essa foi a história, né, dos misteriosos Illuminati, né? Antes que o pessoal comece a se ligar aqui, mandar mensagem, ai, Ale, mas onde é que eles estão hoje? Repetindo, não existe uma ordem Illuminati hoje em dia. Existem grupos Illuminati. Os Sim, verdadeiros, normalmente é dito que eles estão dentro de grandes sociedades secretas tradicionais, aonde aí sim se preservou os objetivos nobres do início. Evolução claro. do gênero humano, evolução da humanidade, apontando sempre para a iluminação. É isso que temos que preservar. O resto não nos interessa de jeito algum. Claro. Muito bom, olha só, família Pax. O Alexandre Garzelli, como sempre, né, dando um banho de conhecimento aqui em todos nós, compartilhando toda a sua energia, a sua sabedoria. E nesse domingo, dia 5 de junho, ele vai estar fazendo uma vivência imperdível no Zoom, às 18 horas, a Hollywood Secreta, Mistérios Desvelados, Indiana Jones e a Última Cruzada. A verdadeira história por trás do filme Indiana Jones, que aborda os mistérios do Santo Graal. Então, quem sentiu o chamado, participe da vivência no domingo, 18 horas no Zoom. A inscrição é R$ 100. Vocês podem entrar em contato com a Superliza. Temos aí todas as diretrizes nas nossas mídias para que vocês possam entender melhor. Ele vai estar falando sobre a ordem templária, sobre todas as energias do passado e como é que tudo isso, a nível de essência, é atual no dia de hoje, né, Ale? Porque tudo tem a ver, né? Amanhã eu estou aqui às 5 horas conversando com o Rafat Khalifa, ele que fala português, mora no Cairo, egiptólogo, vai falar sobre os templos de Karnak. E Karnak é um local na região de Luxor, na cidade maravilhosa de Luxor, que são os templos da ascensão e da harmonia e da paz planetária. E dentro do complexo de Karnak tem vários templos. Amanhã ele vai estar explicando para a gente. Convido a todos para estarem conosco às 5 horas. Você tem. Ah, tem bastante, ainda tem 7 minutos, então fica à vontade. Sete, esse número sempre é bom, né? Ou, Eu acho que a gente pode aproveitar esses 7 minutos, né, para até dar uma reforçada. Gente, se inscreve agora. Não aguarda o amanhã. O amanhã é uma ilusão. Acabou a nossa live aqui. é, Entre em contato hoje, entre em contato amanhã. Indiana Jones e a Última Cruzada. Nós vamos falar das sociedades secretas que protegem o Graal e também sociedades secretas não muito legais que queriam colocar as mãos no Graal. É muito curioso, porque sempre existe a dualidade no universo, né, Carmen? Existe o Yin sim, e o Yang, existe a luz e é as trevas. verdade. Isso, né? O É verdade. tabuleiro de xadrez, quem joga de xadrez sabe, né? Tem lá os Sim, quadrados, né? Pretos e brancos, quer dizer, sempre tem, né, a dualidade, né? Então é interessante porque essa história dos Illuminati, eu gosto de retornar à origem de tudo. A origem de uhum, tudo que é o olho que tudo vê, ou o olho da providência divina, ou o olho de Horus. sim, Resumindo, existe sempre um olho, que é um símbolo de autoobservação. Procura praticar a autoobservação, a silenciosa autoobservação diária de si mesmo, e aí, com vagar, sem se impacientar, vai procurando pela autoobservação reparar
O que condiz com a tua real natureza divina e o que não condiz com a tua real natureza divina. Aquilo que não condiz, nós vamos eliminando, vamos lapidando, vamos regenerando, sem nenhum trauma, naturalmente, pelo Sim. bom senso. Vamos deixando de pensar certas coisas, falar certas coisas, fazer certas coisas. E aí nós vamos reparar que começa a crescer em nós, de dentro para fora, uma luminosidade. Começa a se dar uma iluminação interior. Uhum. Esta iluminação interior é o reencontro com a tua essência divina. Esta iluminação interior, ela é sinônimo de sabedoria. E a partir do Sim. momento que você tem a sabedoria, você pode orientar a tua vontade. E uma sabedoria, uma vontade orientada pela sabedoria, ela não tem outro propósito que não seja o amor universal. Ela não tem outro propósito que não seja o amor pela humanidade, o serviço ao próximo, que em verdade é o serviço por nós mesmos. Então, fica de olho, fazer o olhinho aqui, né? Fica de olho em você. Busca o lapidar do chumbo do ego, né? O transmutar do chumbo do ego no ouro da essência. A tua essência é naturalmente luminosa. A Sim. iluminação pode orientar teu pensamento, pode orientar a tua palavra, pode orientar a tua ação. E Sim. quando a gente é orientado, né, a nossa bússola é orientada pela sabedoria, o destino de chegada é o amor realizado de forma incondicional, e nós estamos muito precisados de amor hoje em dia. Amor, em primeiro lugar, o amar a si mesmo. Se ame, autoestima, se reconheça como essência divina e amorosa, e você vai reconhecer essa essência no teu próximo também e praticar o serviço ao próximo, o amor ao próximo. Eu acho que é dessa Sim. maneira que eu gostaria de concluir a temática Illuminati, sempre de olho. Autoobservação, às vezes a gente olha muito, né, Carmen, para fora, olha muito a vida do outro, critica muito o outro, olhamos É, pouco no espelho, né? A autoobservação é o que vai nos levar, nos conduzir à iluminação. Quer se iluminar? claro. O começo é a autoobservação silenciosa. 4 É. verbos: calar, para saber, para orientar o querer e ousar mudar o que? O mundo? Não. Em primeiro lugar, muda você mesmo. Se você quiser colaborar com o mundo, seja uma pessoa legal no mundo. Você já vai ajudar, você não imagina o quanto. É verdade. Obrigada, Ale. Gratidão. Semana iluminada. Até domingo na sua vivência Hollywood Secreta, Mistérios Desvelados, Indiana Jones e a Última Cruzada. Beijo no coração, família Pax. Gratidão. Namastê.